o general Mourão faz referência a esses grupos de WhatsApp, mensagens, etc., eu vou te dizer uma coisa. Eu passava, durante aquele período, pelo menos 1 ou 2 horas nos grupos de WhatsApp jogando água fria. Eu era conhecido como uma espécie de estraga-prazer. Por quê? Porque havia um monte de gente com aqueles famosos tic-tacs. Tic-tac, tic-tac, agora vai. Saltos de paraquedistas em Saquarema. Aí eu explicava que aquela operação era uma operação de adestramento. Blindados se deslocando de norte a sul. Agora vai. E aí eu explicava, gente, nós estamos em novembro, outubro, novembro é o período de adestramento. Esse deslocamento é um deslocamento logístico normal, que acontece todos os anos. Não, mas agora eu ouvi dizer que os forças especiais... Ou seja, tudo isso que a gente está hoje transformando, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal transformou na narrativa de um golpe de Estado, na verdade, eram muitos e muitos grupos de WhatsApp, principalmente de oficiais subalternos, praças, cada um dizendo que seria inimaginável ver Lula subindo a rampa no dia 1º novamente. Por quê? Será que é porque a população tem uma rejeição ao presidente Lula gratuita? Não, é por causa do passado. Esse grupo é um grupo que foi condenado na Lava Jato, esse é um grupo que era uma organização criminosa sobejamente comprovada, com dinheiro devolvido, com ações internacionais, com acordos de leniência, ou seja, a população estava perplexa. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal do nosso país, como o próprio ministro Gilmar Mendes, inclusive, cobra a fatura nas suas declarações, foi o responsável pela eleição de Lula, o descondenando, o tornando elegível e conduzindo o processo eleitoral da forma que conduziu. Bom, militares são parte da população, Paulo. Os militares também faziam parte desses grupinhos de WhatsApp que, como aquele que caçou as redes sociais do próprio velho da van, o dono da van, né? Não podemos esquecer do Luciano Hang, e tantos outros empresários que tiveram as suas redes sociais caçadas por grupos de WhatsApp fazendo comentários que são os mesmos ou do mesmo teor desses que a gente vê. Então, Paulo, eu já abro o programa dizendo para você o seguinte: subscrevo aquilo que o general Mourão falou, ou seja, muito barulho, muita coisa que circulava nas redes sociais, mas quem for resgatar as minhas participações lá no Pingo nos Is na época vai lembrar que diariamente eu reiterava: não existe a menor possibilidade de que as Forças Armadas façam uma intervenção no processo político. E eu explicava as razões, explicava que nós já não estávamos mais em 64, as condições eram completamente diferentes. E a população clamava por socorro, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil. E as Forças Armadas, como nós sabemos, não se movimentaram na direção de chamar a si o protagonismo ou a tutela da sociedade, Paulo.